Salve, salve pessoal, aquele abraço, alô galera tricolor do Rio, tricolor carioca fluminense, alô galera do América, de BH, a Copa Libertadores da América já tem sua definição nas duas primeiras fases com participação brasileira, que nós convencionamos de pré-libertadores. Conmebol sorteou os grupos da chamada pré-libertadores nesta segunda-feira, o caminho do Fluminense, do Abelão, alô Abelão, aquele abraço aí no Rio. Caminho do Fluminense tortuoso, olha, encrenca danada pro Fluminense do Abelão. E o América com um grupo, assim, um caminho teoricamente mais fácil. Mas não vai ser tão fácil assim não para os brasileiros. Vou explicar a partir de agora o caminho do Fluminense, mostrar o caminho do Fluminense, mostrar também o caminho do América Mineiro, nesta reta inicial da Copa Libertadores da América, que para os brasileiros começa no dia 22 de fevereiro. Antes disso, aqui embaixo do primeiro comentário fixado tem o link da KTO. Acesse o link da KTO, vá no site, é kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito. E ao fazer o primeiro depósito, não esqueça de colocar o código Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. Depositou R$100 na KTO, ganha R$20 de bônus. Depositou 200, ganha R$40. Mas não pode esquecer, hein? Tem que colocar o código Paulinho para receber, portanto, essa bonificação da KTO. É kto.com e o código é Paulinho. Vamos lá então. Fluminense pegando um time colombiano ainda indefinido, ou o Deportivo Cali, ou então o Milionários. Deportivo Cali, obviamente, que é de Cali. O Milionários é de Bogotá. Então, um desses dois o Fluminense vai enfrentar no primeiro mata-mata da Copa Libertadores da América. Já o América Mineiro já tem definido que vai enfrentar o Guarani do Paraguai no primeiro mata-mata. Fluminense contra Deportivo Cali ou Milionários, segundo jogo no Rio de Janeiro. Primeiro jogo na Colômbia, ou em Cali contra o Deportivo, ou em Bogotá contra o Milionários. Jogo da volta acontecendo no Rio, não no Maracanã. Maracanã passa por reforma, o gramado está sendo trocado do Maracanã. Deve ser em São Januário o jogo do Fluminense contra ou o Deportivo Cali ou contra o Milionários da Colômbia. O América Mineiro joga a primeira partida em BH, no Independência, decide fora de casa em Assunção do Paraguai contra a equipe do Guarani. Já vou falar dos brasileiros. Antes disso, a primeira fase da Copa Libertadores da América, que nós convencionamos de primeira fase da pré-Libertadores. Para ter uma ideia, esta fase aqui tem dois grandes clubes do futebol sul-americano. Um já foi campeão da América, o Olímpia, aqui do Paraguai. O Barcelona de Guayaquil, sempre chegando a fases decisivas da competição, e o Bolívar, de tradição, não conquistou título aí do Bolívar em nível internacional, da Conmebol, mas de qualquer forma, sempre famoso. Para ter uma ideia, o Bolívar, da Bolívia. O Barcelona pega o Montevideo Torque, City Torque do Uruguai. E de volta, portanto, para definir quem vai, quem avança, passa para a segunda fase e quem fica pelo caminho. O Bolívar pega o Deportivo Lara, da Venezuela. E o Olímpia do Paraguai enfrenta o César Vallejo do Peru. Sempre jogos em ida e volta. Isso aqui é a fase 1 da chamada pré-Libertadores. Vamos para a fase 2, onde estão os brasileiros. O Fluminense está no grupo C1 e o América no grupo C4. Deixa eu começar pelo Fluminense aqui, pessoal. Falei para vocês, né, antes, que o Fluminense tem um caminho tortuoso para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Certo? O caminho é tortuoso para chegar lá, para o Fluminense principalmente. Colômbia 3, não tem definição ainda. Colômbia 3, por quê? Vamos conhecer agora nesta quarta-feira o campeão colombiano. Decisão entre Tolima e Deportivo Cali. No primeiro jogo deu empate em 1-1. Aí é o seguinte, se o Tolima for campeão, o Deportivo Cali vai ser Colômbia 3 e enfrenta o Fluminense. Se o Deportivo Cali for o campeão colombiano, aí o Milionários de Bogotá é quem vai enfrentar o Fluminense. Então, tudo depende de quarta-feira. Repito, Tolima versus Deportivo Cali. Se o Tolima for campeão, Deportivo Cali enfrenta o Fluminense. Se o Deportivo Cali for o campeão, Milionários de Bogotá enfrenta a equipe do Fluminense. Caminho do Fluminense, passando por, segundo jogo é no Rio, passando por Colômbia 3, Deportivo Cali ou Milionários, o Fluminense vai enfrentar aqui o vencedor do grupo 8, que tem nada mais, nada menos que o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Só isso. E mais o E3 que vem da chamada pré-Libertadores. Querem ver quem é o E3 aqui? Olhem só. Olímpia ou César Vallejo do Peru.
Ah, o Olímpia não está num bom momento? Não está, mas eliminou o Inter em 2021 agora, em pleno Beira-Rio. Então, o Fluminense, opa, vai pro outro lado aqui. O Fluminense passando pelo colombiano aqui, Deportivo Cali ou Milionários, para chegar na fase de grupos da Libertadores vai ter que eliminar ou o Atlético Nacional de Medellín, ou ainda o Olímpia ou o César Vallejo do Peru. Então o caminho realmente é tortuoso, é um caminho difícil, né, para o Fluminense chegar à fase de grupos. Então a torcida aqui, Abelão, forte abraço. O América Mineiro já sabe que enfrenta agora o Guarani do Paraguai no primeiro mata-mata. Primeiro jogo acontece em BH, segundo jogo lá em Assunção do Paraguai. Passando pelo Guarani, para chegar na fase de grupos, o América vai enfrentar um outro adversário ainda. Como está no C4 aqui, vai enfrentar o C5. Pode pegar ou o Universitário do Peru, ou então o vencedor do grupo E1 da pré-Libertadores. O E1 é Barcelona de Guayaquil ou Montevideo Torque do Uruguai. Então, se o América passar pelo Guarani, para chegar na fase de grupos, vai ter que derrotar na outra etapa da competição ou o Universitário do Peru, Montevideo Torque do Uruguai ou Barcelona de Guayaquil do Equador. Portanto, aí são esses os caminhos do Fluminense e também do América Mineiro rumo à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para os brasileiros, a Libertadores começa em 22 de fevereiro. São 2 semanas na sequência. 22 de fevereiro, daí no começo de março tem o jogo da volta. Ida em 22, 23 ali de fevereiro, volta 1º e 2 de março. Lembrando que o Fluminense então joga a segunda partida no Rio de Janeiro, o América a segunda partida lá em Assunção, no Paraguai. E teremos, portanto, aí o América e o Fluminense, para chegar na fase de grupos, tendo de eliminar no mínimo 2 adversários. São 2 fases de pré-Libertadores para que os brasileiros América e Fluminense cheguem, portanto, na fase de grupos da Copa Libertadores, edição 2022. Lembrando que o sorteio da fase de grupos só acontece em 16 de março. Depois de definidos aqui os confrontos da pré-Libertadores, os classificados da pré-Libertadores são 4 apenas 4 vão garantir vaga para a fase de grupos. Quando tivermos a definição desses 4 classificados, aí sim teremos um novo sorteio para a definição da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Sorte ao Fluminense, sorte também ao América Mineiro. Um abraço, fui, tchau!